muito difícil manter a vibração alta quando você está num ambiente de vibração baixa. Às vezes você tem a solução das coisas, você tem um ponto de vista diferente, uma perspectiva de fora, porque você aprendeu com a sua vida, mas não adianta você tentar mostrar isso pro outro se ele não estiver disposto a ouvir, a entender, porque isso só vai gerar caos no ambiente todo, e isso densifica a vibração cai. E você, mesmo com as soluções, mesmo com toda a perspectiva nova ou velha, mas que funciona sobre aquele determinado assunto, aquele determinado problema, aquilo não vai ser resolvido. Se as pessoas não estiverem dispostas a ouvir soluções, elas, na verdade, elas só querem falar sobre o problema. Então, mesmo que você tenha algo a dizer que vai ser benéfico, aquilo, na verdade, ele vai ser entendido como o seu ponto de vista e não como uma resolução provável ou como uma melhoria daquela situação. Às vezes, as pessoas, elas só querem falar sobre o problema e não resolver o problema. Elas querem, olha só, fulano é assim. Mas, espera aí, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo pra aquele fulano agir desse jeito? Eu tô na minha conduta, eu não tenho problema nenhum e eu vou continuar agindo bem? Ok, que bom. Aquele fulano tem um problema, ele não vai ouvir sobre o problema, então, olha só, já que você sabe, aí vem eu, né? Ô fulano, já que você sabe que fulano é desse jeito, por que você não faz isso? Porque eu não sou obrigada, porque eu aquilo, porque você quer acreditar no que a fulana tá fazendo ou falando. Não, eu não tô acreditando em nada, mas eu tô sendo emocionalmente inteligente. Então, se aquela pessoa tem aquele determinado comportamento, aquele determinado padrão narcisista e faz sempre por anos a mesma coisa, nas mesmas datas, tem o mesmo padrão de comportamento, ela não vai mudar, porque essa senhora, ela já tem, sei lá, 82 anos, então ela não vai mudar, ela fez isso a vida dela toda. Agora, se você tem 30 anos e você vai bater de frente com uma senhora que tem o mesmo comportamento há anos, você pode burlar o sistema dela e entender que esse é o sistema dela. Não é pra você ficar estressado com o sistema dela e nem pra não ligar, porque essa senhora às vezes ela é sua avó, entendeu? E aí, ou senhor ou qualquer pessoa, você não vai ter como tirar essa pessoa da sua vida e você sabe que ela é uma pessoa complicada, então às vezes você não vai conseguir resolver o problema com ela, mas você vai conseguir dar uma volta no problema e não ficar tão e não sofrer tanto com essas situações que sempre acontecem há 80 anos. Então, o que eu tô querendo dizer hoje? Não se estresse. Se você se estressar com um comportamento de uma pessoa que é da sua vida, você não pode tirar essa pessoa da sua vida. Mas essa pessoa, ela tem sempre esse tipo de comportamento e sempre isso te irrita. O que tá errado não é mais a pessoa, é a sua irritação. Você já conhece a pessoa, você já conhece a situação. É extremamente difícil manter a alta vibração quando você tá num ambiente caótico. Então, como é que você faz? Você mantém a paz do ambiente caótico, segurando os mini caos que são causados pelas pessoas que não entendem o quanto um ambiente caótico faz mal. Entendeu? Isso é o que eu tento fazer. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas pra mim funciona. Então, por exemplo, aqui em casa, no dia de hoje, ontem ocorreu uma situação, justamente estou falando dessa situação. Aí, a minha avó é uma pessoa muito difícil. Ela não vai mudar. Ela não tem mais como. E aí, às vezes, ela tem, assim, né? Não é diagnosticada, tá? Mas como eu fiz medicina, eu entendo um pouquinho dos transtornos mentais ali. Se eu fosse diagnosticar, eu colocaria como um transtorno narcisista. Esta pessoa, essa senhora, ela fez isso a vida toda. Ela causa situações onde o filho fica mal ao resto da família toda. Então, é um padrão de comportamento.
estragar aniversário, estragar Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, todas essas comemorações onde estavam, onde era para todo mundo ficar junto e feliz, ocorria alguma coisa que ela virava o centro das atenções e geralmente como um centro ruim, sabe? Uma briga, uma discussão, uma confusão. E eu tava olhando a minha filha, que tá aqui do lado. E aí, o que acontece? Se você entende que essa situação ela vai se repetir no ano que vem, você já tá preparado para isso. Se você achar que vai dar tudo certo, você só tá ignorando o problema que você já tem, que é essa pessoa na sua família ter esse tipo de comportamento. Então, você não vai tirar a pessoa da família. Tem gente que tira, tem gente que se afasta. Eu prefiro não afastar, eu prefiro ali aceitar, entender a situação, aceitar a pessoa, entender a pessoa até 80 anos, 82. Ela não vai mudar. Já tá no fim da vida, já sofreu muito, tem uma história de sofrimento também gigantesca. Então, esses pontos que ela faz é para chamar atenção, porque ela se sente muito sozinha. Então, ela também não quer morar com ninguém, mas também se sente muito sozinha. E isso faz com que as pessoas em volta, no caso, todo o restante da família acaba se irritando muito com ela. Então, o que eu falo? Gente, ela já é assim. Então, vamos dar uma volta na situação. Não vamos estressar desse jeito, porque já sabe que ela é assim. Então, custa a gente fazer do jeito que ela quer? Custa muito, custa muito. Se não custa muito, vamos fazer sem ter o transtorno, porque no fim das contas, a gente acaba fazendo tudo que ela quer, porque daí gera uma confusão e todo mundo faz o que ela quer. Só que antes da confusão ninguém faz. Então, se a gente fizesse tudo do jeito que ela quer antes da confusão, não teria confusão. E não são coisas tão graves que a gente deveria fazer. É tipo assim, cumprir a hora pra ir no mercado, tal dia, tal horário, tal coisa. Aí se atrasa meia hora, ela vira no bicho, entendeu? Ela fica brava. Foi o que aconteceu. Então, ela queria ir receber a aposentadoria ontem, tal hora. Não deu, foi falado que ia ir hoje de manhã, ela ficou muito brava, fez um escândalo, chorou, fez um monte de coisa e, tipo assim, não tinha muito o que fazer, entendeu? Então, hoje eu passei a manhã conversando com ela, falando assim, olha, se era pra ter comprado seus remédios e toda essa justificativa que você tá fazendo, eu podia ter feito, porque eu me ofereci pra fazer e a senhora não quis. Então, só que eu não me estressei pra ter essa conversa. E nem acusei ela de ela não querer. Porque, na verdade, o que ela queria era sair, fazer tudo do jeito dela, na hora dela, do jeito que ela planejou o mês inteiro. Porque ela só vai uma vez, 2 vezes no mês pra rua. Então, ela se programa pra tudo isso. Então, ela se sente muito desrespeitada, então ela não tem controle emocional e acaba surtando, falando de maneira grosseira comigo, com meu pai, com meu irmão, com todo mundo. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Se você tiver inteligência emocional suficiente para lidar com os conflitos familiares, você vai lidar antes deles serem conflitos, porque você observou toda a situação acontecendo já antes dela acontecer. Você já sabe a reação do fulano e do ciclano. Se você sabe que a sua mãe fica brava com isso, por que você vai fazer isso pra sua mãe? Me fala. Ah, mas é porque minha mãe faz isso e não sei o que, tal. Você já falou isso pra ela? Você já falou assim, ô mãe, você já percebeu que toda vez que acontece isso, você faz assim? Toda vez, você já percebeu que toda festa, todo aniversário, você sempre causa uma confusão? Entendeu? E é falar e deixar, entendeu? Não é falar e ficar jogando na cara da pessoa, não é falar e ficar maltratando a pessoa, não é falar e ficar querendo se sentir superior em cima da situação, porque você não é superior. Existem várias coisas que você faz e que os outros toleram. Então, o seu nível de tolerância, ele tem que ser tão alto quanto o dos outros com você. Porque se você tem comportamentos que as pessoas toleram e preferem não falar, porque vai causar um problema, vai causar uma confusão, porque ou você é estourado, ou você, não sei, né, é irritado, é bravo, é tudo isso. Se você não entender que as pessoas fazem isso por você, você não vai querer fazer isso por outra pessoa.
E se você fizer isso por outra pessoa, se você for tolerante com outra pessoa, o jeito de ser dela, muito, muito provavelmente essas pessoas vão dar esse retorno pra você. E eu sei porque eu já fui uma pessoa extremamente estressada, extremamente estourada. E eu falava um monte de coisa, e eu gritava um monte de coisa. E hoje, a hora que as pessoas começam a falar alguma coisa pra mim, eu fico quieta, eu olho pra cara da pessoa e eu fico pensando assim, é isso. Essa pessoa não entendeu o que eu estava dizendo. Eu não vou chegar a nenhuma conclusão dizendo pra ela, porque ela nem me deixa falar. Então, o que eu posso fazer? Vou ficar quieta. Fico quieta nesse momento. Daqui a uns momentos, quando a situação melhorou, eu vou e falo com ela, você já percebeu que acontece isso? Já percebeu que quando está assim, 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 você faz isso comigo e eu tô fazendo dessa maneira agora? Eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu há um tempo atrás? Então, existem maneiras de você contornar a situação sem você ser agressivo e sem você se sentir agredido também. Porque você impede que essa agressão aconteça com a sua tolerância. Você tolera que o outro exploda um pouco mais do que você se contém emocionalmente naquele momento, e em outro momento você expõe para essa pessoa que ela não estava tendo o melhor dos comportamentos, né? Foi o que eu fiz hoje, ontem e hoje, deu certo em algum nível, e em outro nível ainda não, porque não tem como você obrigar o entendimento das outras pessoas. Mas eu tenho me sentido melhor assim. Espero que, se você for colocar essa atitude em prática, você também se sinta melhor quando você conseguir conter o seu emocional e ir para um lugar reservado onde você esteja sozinha, tomar o seu café, respirar uns segundos e colocar as coisas em claro na sua vida. Você vai organizar os seus pensamentos e ver, eu posso estar errada nesse ponto aqui, mas eu entendo que aquela pessoa está errada assim, assim, assim. E aí você se coloca no lugar da pessoa, você vai entender o porquê ela está errada e o porquê que ela pensa daquele jeito. E talvez você consiga encontrar uma comunicação efetiva com essa pessoa, para que vocês resolvam sem criar tanto caos e conflito dentro da casa. Então, o ambiente fica menos conturbado, o ambiente fica menos estressado e a vibração da casa aumenta. Eu tô falando tudo isso porque casas conflituosas não prosperam, não ganham dinheiro, não se ganha dinheiro quando você tá perdendo tempo brigando com os seus parentes, entendeu? Com a sua família. Você não ganha dinheiro se você estiver brigando com a sua mulher. Você não ganha dinheiro, a menos que as brigas sejam pelo dinheiro que você tá ganhando. Senão, não, entendeu? A falta de dinheiro, a falta da prosperidade nas famílias são um problema. E muito desse problema são causados, sei lá, porque as pessoas estão ocupadas demais cuidando dos próprios sentimentos ao invés de colocar em ação os planos, os sonhos. E às vezes o ambiente, ele acaba cutucando o seu problema a todo momento. Então, se você tem um conflito com a sua mãe, com o seu pai, você mora com eles, ou com a sua esposa, ou com seus filhos, você vai acabar se sentindo cutucado e mal amado por dentro e rejeitado, e você vai sentir um monte de coisas que não necessariamente são reais. A minha avó estava falando lá embaixo, lá na casa dela, que ela não vai incomodar no mês que vem, que ela não vai perturbar. Eu falei pra ela assim, mas a avó entende que isso não é real, que a avó consegue entender que isso não é uma perturbação, mas que a avó também poderia ter um pouco de compreensão sobre o tempo, porque as pessoas também têm os próprios compromissos. E ela olhava pra mim e falava assim, mas é isso que eu tô falando, eu fico perturbando os outros. Eu falei assim, não, vó, isso não é real também, você não tá perturbando, você só tem que ter um pouco mais de compreensão, porque tá todo mundo disposto a fazer, mas as pessoas também têm compromissos, então é complicado. Às vezes a vida traz um momento que você precisa atrasar meia hora ou mudar de hoje para amanhã. Não tem como você prever sempre o futuro, nem cumprir todas as coisas só porque você quer. E eu falei pra ela assim, eu entendo que a senhora tá acostumada a cumprir as coisas em determinado horário e é muito difícil você sofre quando as coisas não saem do jeito que você quer, mas é preciso também um pouco de compreensão. E ela aceitou.
Então, ontem ela não aceitou, ontem ela gritou comigo. Então você imagina, uma senhora de 82 anos, quando eu fui falar pra ela que ela não poderia ir buscar a aposentadoria dela às 2 da tarde, ela gritou comigo, disse que não ia mais e que no mês que vem eu chamo um Uber e um monte de coisa. E aí eu tive que ficar pensando assim, tá, eu não posso gritar de volta, porque daí significa que eu tô igual e eu não tô. E não é por ser superior, é por ter vivido com mais experiência. Experiência emocional, contenção emocional, segurança de si mesma. Eu não preciso gritar com outra pessoa para fazer ela me ouvir. Então, e ela sente que sim. Então, o que eu fiz? Eu escutei. Se ela tá gritando é porque ela quer ser ouvida. As pessoas, quando elas gritam, é porque elas não se sentem ouvidas. Então, elas falam mais alto, mais alto, mais alto. E, enfim, o caos não traz prosperidade. Essa conturbação familiar, conturbação do seu ambiente, ela não vai trazer resultado bom para o seu financeiro. Então, se você quer ter tempo para você trabalhar em paz e exercer a sua criatividade, exercer tudo que o seu eu superior, todo que o seu Deus, a sua cognição, a sua mente tá falando para você, você tem que conseguir ouvir isso. Se você estiver ocupado, sentindo mágoa, arrependimento, remorso, entendeu? Exaustão, se você estiver ocupado, conturbado com tudo que o seu meio tá te trazendo, você não vai conseguir exercer tudo isso. Então, o que você precisa fazer? Modular o seu ambiente, modular o seu meio. Às vezes, se o seu meio está completamente afetado pelos outros e você não consegue se retirar do ambiente, você precisa modular o seu ambiente, fazendo essas coisas que eu estava dizendo. Tendo paciência, tendo calma, esperando alguns minutos, se retira do ambiente, depois volta, fala para a pessoa quando ela estiver mais calma, olha, você fez isso. Aí a pessoa provavelmente ela vai ficar brava de novo. Aí você tem que fazer o quê? Se conter de novo. E é um trabalho assim, ó, cíclico, muito paciente para que você consiga expressar, não se sentir atolado com os seus sentimentos, mas que você consiga também explicar para outra pessoa que ela não precisa ser do jeito que ela é. A mudança, ela sempre deve ser bem-vinda. Se você tá parado há muito tempo, se alguém olha para você e fala, nossa, você não mudou nada, se preocupe. Você deveria estar mudando. Você não deve ser a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, nem de 2 dias atrás. A sua vida tá passando rápido. Aproveite, mude, melhore. É isso. Se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha. E a gente toma outro cafezinho. Meu café esfriou porque eu me empolguei, já são 18 minutos de vídeo. É isso, falei o que eu queria falar. Os meus vídeos são sempre sem roteiro, então eu só me inspiro e venho aqui. E eu gosto de compartilhar os meus pensamentos com vocês. Aproveitar o soninho da minha filha, que ela tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixei a loquinha dela aberta, que quando eu coloquei tava frio, daí depois ficou calor, eu abri. Então é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.